Fala galera, beleza? Guilherme aqui mais uma vez com vocês, tá? Para a gente dar prosseguimento nos vídeos, então o último vídeo foi sobre glicídio, sobre carboidrato, hoje a gente vai falar sobre lipídio. Se você é novo aqui no canal, já deixa seu joinha, sua curtida, se inscreve lá no canal. Essas ações vão mostrar para o YouTube que o que eu estou mostrando aqui tem algum nível de relevância e vai acabar mostrando para mais pessoas, tá? Então a gente vai falar sobre lipídio, fica até o final que eu vou mostrar como que é a ação do LDL e do HDL, o famoso mau colesterol e o bom colesterol. Vamos entender de uma vez por todas por que um é o mau colesterol, por que o outro é o bom colesterol e como que é a ação deles, tá? Mas antes, rapidinho, antes de falar as funções também do lipídio, eu vou falar rapidinho sobre a sua parte química, tá? Só para a gente ter uma melhor compreensão. Então, o que é um lipídio? Todo lipídio são ésteres de ácido graxo e álcool. Então, para eu ter um lipídio, eu tenho que ter um ácido graxo e um álcool, tá? Ah, quando que eu sei que a substância é um ácido graxo? Quando que eu sei que a substância é um álcool? Todo ácido graxo, ele vai ter o seu ácido carboxílico. Qual que é esse? É C dupla O OH. Então você viu lá na substância que tem C dupla O OH, é um ácido carboxílico, tá? E quando é um álcool? É quando só tem OH. Beleza? Olhou para a substância, tem OH, mas sem ser da forma do ácido carboxílico, é um álcool, e tem um ácido carboxílico, que é um C dupla O OH, é um ácido graxo, tá? Quem que eu coloquei aqui de exemplo pra gente? O glicerol e o ácido graxo, para a gente fazer essa união e vocês vão entender quem que vai sair dessa união. Como que é feito essa junção de dois elementos? Sempre quando a gente une duas substâncias, a gente desidrata ela, então a gente perde água, tá? Então toda síntese na bioquímica, da biologia, na bioquímica, é formação, é produção. Então sempre quando a gente forma outra molécula através de duas, a gente tem uma desidratação. E vai ser por aqui que a gente vai fazer essa união. Então esse OH do ácido graxo vai pegar esse H do glicerol, do álcool, e vai formar uma molécula que a gente conhece bem como H, 2Hs, 2O. Então, unindo, fazendo essa síntese, a gente perde essa água e consegue fazer essa nova molécula, certo? A gente fez através de um ácido graxo. Eu vou transcrever aqui para a gente continuar essa descrição química sem esse H2O, tá? Mas antes, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Por que o lipídio é hidrofóbico? O que é hidrofóbico? Não tem boa relação com a água. Então, por isso que quando cai petróleo, que é um óleo, um lipídio, cai na água, ele não se junta. Por isso que é tão difícil quando uma gordura cai nas nossas artérias, a gente vai falar um pouquinho já sobre isso, ela fica lá presa, ela não sai mais de lá, porque ela não tem relação com a água. Por que ela não tem boa relação com a água? Quanto maior o número de carbono, e olha o que eu fiz aqui para escrever o ácido graxo. Eu fiz a descrição do ácido graxo e nem terminei. Esses 3 pontos aqui nem tem na bioquímica, mas é porque é grande demais essa molécula. Então, quanto mais carbono a molécula tiver, menos afinidade com a água ela vai ter, mais hidrofóbica ela vai ser. Então, no lipídio, quem é o responsável por essa hidrofobia, por essa má relação com a água? É o ácido graxo, porque ele tem muito carbono. Tá bom? Isso é só para a gente entender por que o lipídio não se mistura com a água. É por causa principalmente do ácido graxo, principalmente não, por causa do ácido graxo, mas porque ele tem um número muito grande de carbono, beleza? Vamos transcrever essa junção do glicerol com o ácido graxo aqui? Então como que ficou aqui? Vou fazer em preto, tá? Então ficou CH2O, porque eu não tenho mais o H, C, porque eu não tenho mais o OH, dupla O e continua a sequência. E vai embora, tá? E eu continuo com o meu glicerol, que também tem outras moléculas. CH2OH, CH2OH. Então, eu perdendo essa molécula,
eu criei essa substância, essa junção do glicerol com um ácido graxo, mas antes de falar dele, sabe qual é o nome dessa substância aqui que formou? Esse é o éster. Por isso, vou escrever aqui, ó, éster. Por isso que todo lipídio é um éster, é a união do ácido graxo com álcool. Aqui eu tive quantas ligações de ácido graxo com glicerol? Uma. Se eu tive uma ligação, eu tenho um mono de um, glicerídeo. Tem um monoglicerídeo, um glicerol com um ácido graxo. Se eu tiver dois ácidos graxos nesse glicerol, eu vou ter um diglicerídeo. E agora, se eu tiver 3 ácidos graxos nesse glicerol, eu vou ter o famoso triglicerídeo. Esse todo mundo conhece, né? O triglicerídeo, esse é mais famoso pra gente. Quando que a gente utiliza esse lipídio? Quando, em forma de energia, né? Que no exercício a gente faz isso também. Quando o ácido graxo ele está livre no organismo, tá? Ele está livre lá no sangue, dele entra na célula, vai lá até a mitocôndria e a gente utiliza ele lá, tá? Depois a gente vai falar sobre esse sistema mais para frente. Mas a gente só consegue utilizar esse ácido graxo quando ele está livre. Porém, para ele circular, e lá no nosso fígado principalmente, ocorre essa união e forma o triglicérides. Por que eu estou falando isso agora? A gente não tem problema em quebrar a gordura, em fazer lipólise, né? A gente vê várias intervenções falando que quebra a gordura. Nosso problema não é em quebrar. Se você está vendo esse vídeo sentado, o seu organismo está quebrando o triglicérides por volta de 2 vezes mais do que você tem a capacidade de utilizar. Então, qual que é o grande dilema? Utilizar esse ácido graxo livre. Utilizar essa gordura em forma de energia, tá? Várias intervenções por aí que quebram a gordura, quebram da não sei na onde, quebram por sei lá qual forma. Mas o que vai acontecer? Realmente no local que tem intervenção, vai ter essa quebra de gordura e o ácido graxo vai ficar livre. Porém, quando ele passar no fígado, o corpo vai ressintetizar ele vai virar gordura de novo, só que vai estocar em outro lugar. O grande problema está na onde ele vai se estocar, né? Pode ser que se estoque num lugar perigoso, tá bom? Então, o nosso problema, a nossa dificuldade, não é um problema, mas a nossa dificuldade é em utilizar esse ácido graxo livre, essa gordura, não em quebrar, tá? A gente tem vários mecanismos de quebra, a gente não tem problema nenhum com eles, tá bom? Então agora vocês entenderam como que é a união de um ácido graxo com o álcool e como essa formação nos dá o triglicerídeo. Agora eu vou fazer uma outra lousa para a gente explicar as várias funções do lipídio, tá? Então aqui a gente falar um pouquinho agora das funções, né, e das características do lipídio. Já falei sobre hidrofobia, né, na lousa anterior, então não vou repetir aqui. É hidrofóbico, não tem boa relação com a água, principalmente por causa do ácido graxo, do número grande de carbono, então não se liga de forma eficiente com a água, não se liga nada com a água, na verdade. Reserva energética através dos adipócitos, do tecido adiposo, então essa reserva energética do lipídio, o lipídio é a nossa substância em que mais produz energia. Não é a primeira é a glicose, né, é o carboidrato, porém é a que mais produz energia. Então por isso que a gente sempre estoca energia em forma de lipídio, em forma de gordura. Isolante térmico e elétrico, a parte térmica. Por isso que animais polares, né, urso, foca, leão marinho, esses animais que vivem em lugares extremamente frios, eles têm um estoque de gordura maior do que a maioria dos animais, né? Então é por causa dessa proteção térmica. E qual que é o isolamento elétrico? Se a gente for pegar um fio, uma extensão, a gente sabe que onde passa energia é no cobre, que está dentro desse fio elétrico. E por fora está a borracha que vai fazer o isolamento. Então o lipídio ele vai fazer essa função de isolamento, junto com algumas proteínas, vai fazer essa função de isolamento e vai melhorar a performance, vai melhorar a velocidade desse estímulo elétrico até chegar ao seu destino, tá? Estrutural, então as
as nossas células, a estrutura dela, né, a parede dela é feita por uma bicamada lipídica, tá? Então, quem estrutura as nossas células é o lipídio, tá? Então, tem uma função muito importante na questão estrutural. Hormonal, então, através do colesterol que nós produzimos os hormônios, todos os hormônios sexuais vêm através do colesterol, então a gordura é importantíssimo para essa questão hormonal, tá? O colesterol é importantíssimo, que é através dele que a gente forma os nossos hormônios. Impermeabilizante, então a cera, não sei se vocês tinham esse conhecimento, a cera de ouvido, por exemplo, é um lipídio, né? E qual que é a função da cera? É não deixar entrar água, não deixar entrar bactérias, ele é um impermeabilizante, né? Por isso, quando a gente fica resfriado, aumenta a produção de mucosa no nariz, que também é uma forma de impermeabilizar, né? Para não entrar mais bactéria, não entrar nada no ar junto. Então, os impermeabilizantes do nosso organismo também são lipídios, né? Tanto que a cera do ouvido, o ideal não é a gente entrar com o cotonete lá dentro da orelha e limpar, porque a gente está perdendo a cera que tem essa função. Então, a gente tem que passar com um paninho só por fora. Tá? Então fica uma dica de como limpar a orelha. E eles são também carregadores de vitaminas, né? Então, existem algumas vitaminas que são lipossolúveis. Eles só são metabolizadas, só são utilizadas através da presença dos lipídios. Quem são elas? Pode decorar como queda, mas na verdade é a vitamina K, E, D e A. Né? Essas vitaminas elas são lipossolúveis, elas só conseguem fazer a sua função com a utilização, com a presença do lipídio, tá? Então são essas as funções, bastante coisa, né? Não fui a fundo, não estou indo a fundo na questão do lipídio, porque a gente ainda vai falar sobre obesidade e vocês vão ver que é muito mais complexo que isso, é muito mais a fundo do que isso, né? Apesar dos estudos serem recentes, né? E recente para medicina, para fisiologia, são 30, 40 anos atrás, é bem recente. Vocês vão ver que já estão descobrindo bastante coisa sobre os lipídios, sobre principalmente tecido adiposo, né? Que é os nossos adipócitos. Então a gente vai falar mais a fundo. E agora eu vou mudar mais uma vez a lousa para explicar de uma vez por todas para vocês a função do LDL e do HDL. Por que um é um bom colesterol e por que o outro é um mau colesterol. E agora, para encerrar, como prometido, vocês vão aprender de uma vez por todas o que é o LDL, o que é o HDL e qual sua função, né? Na verdade, a gente chama... Por que a gente chama de mau colesterol, bom colesterol? Na verdade, o LDL e o HDL eles não são colesteróis, são lipoproteínas. Tá? O LDL é em inglês lipoproteína de baixa densidade e o HDL é uma lipoproteína de alta densidade. Tá? O que o LDL faz? O LDL ele tem responsabilidade de levar o colesterol até os nossos vasos sanguíneos, até o nosso sistema circulatório, para a gente utilizar esse colesterol. Né? Lembra que o colesterol é responsável principalmente pela formação de hormônios, então o colesterol é bom. Né? O que a gente não pode deixar ele ficar em excesso no nosso sangue. Então, quem é o responsável de levar esse LDL, tanto da dieta, entenda dieta como alimentação, tá? Dieta não é sinônimo de uma intervenção para emagrecer. Eu posso ter dieta para ganhar peso, dieta para perder peso, tudo que eu comer faz parte da minha dieta. Então, pode vir ou da dieta ou direto do fígado. Então, é o LDL, que é uma lipoproteína, que vai levar esse colesterol até o nosso sistema circulatório, até o nosso sangue. Para lá o organismo pegar esse colesterol e fazer o que tem que fazer. Porém, em excesso ele faz mal. O que o HDL faz? Ele não tem função primária de retirar esse colesterol. A função do HDL é levar fosfolipídio. Lembra que faz parte da estrutura, todas as nossas células, a membrana celular feita de fosfolipídio? Assim como o LDL tem a função de levar o colesterol para o vaso sanguíneo para a gente utilizar da melhor forma possível, quem leva os fosfolipídios é o HDL. Porém, quando ele chega lá e deixa o seu fosfolipídio e ele vê que está cheio de colesterol, ele faz o quê? Ele, como é um funcionário muito eficiente, ele fala, opa, está sobrando colesterol aqui. Então deixa eu pegar esse colesterol, já que eu vou voltar mesmo, para não perder viagem, eu pego esse colesterol e levo de novo para o fígado. E lá o fígado vai ressintetizar esse colesterol em outra substância.
tá? Então, o que é o LDL e o HDL, para vocês entenderem de uma vez por todas? São lipoproteínas. O LDL, função do LDL, levar o colesterol para o vaso sanguíneo, para o sistema circulatório. E o HDL, levar fosfolipídio, só que de quebra, para não perder viagem, ele traz o colesterol de volta. Por isso que eles são considerados bom e mau colesterol, né? Primeiro, agora vocês sabem que eles não são colesteróis, tá? São lipoproteínas. Porém, o LDL não é que ele é ruim, é que a gente não pode deixar excesso de colesterol no nosso organismo, porque a única função dele é levar. Então, quanto mais colesterol tiver, mais o LDL vai trabalhar e vai levar. E o HDL, de quebra, vai ajudar na retirada. O que faz aumentar essa lipoproteína HDL? Bons hábitos, né? Exercício, se alimentar bem, não fumar. Então, não existe um remédio específico para aumentar o HDL, tá bom? Então, isso eu quero que vocês aprendam agora nessa última parte. Ah, mas o quilomicro e o VLDL e o colesterol? Calma, gente, agora é só uma introdução. A gente está só começando o nosso trabalho, vamos ter mais um monte de vídeo e quando a gente entrar mais específico em obesidade, daí eu vou falar do quilomicro, no VLDL, eu vou falar mais sobre o colesterol, mais sobre o HDL, daí a gente vai entrar mais a fundo nesse nosso papo, tá bom? Mas hoje eu quero que vocês entendam isso, né? Entendam de forma básica, porém já bastante informação, a função do lipídio para a gente dar prosseguimento. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com mais pessoas se você achou que isso é relevante para vocês, tá? E se não curtiu e não deixou o joinha lá que eu pedi no começo do vídeo, faça isso por favor, que dá uma moral pra gente. O YouTube começa a dar uma olhadinha pra gente para mostrar para mais pessoas. Beleza? Um abração, fique com Deus, até mais.